Estudos para concursos, para a LESP, questões sobre conceito na natureza jurídica do orçamento público. O que será que é a natureza jurídica do orçamento público? Primeiro, vamos responder questões que acertamos. São 6 questões, mas a gente parece que tem umas questões aqui que a gente já tinha respondido. Vamos dar uma verificada nelas e ver o que a gente acertou. Essa aqui, o plano de governo disposto na forma da lei, na qual se estima a receita arrecadada, arrecadada fixa e fixa-se a despesa para o exercimento financeiro subsequente, ou seja, um plano de governo, cria um plano, e como é que ele é escrito? Plano em forma de lei. Plano, lei, no qual se estima uma receita. Estima, futuro, receita. O plano, lei, futuro, receita do futuro. Você arrecadar, quanto vai arrecadar? E fixa as despesas também, os gastos. Arrecadar e gastos de dinheiro para o exercício financeiro subsequente. Daí ele fala que é o orçamento, e você tinha que terminar. Mas o problema é que essa questão nem dá para falar nada porque nenhuma dessas opções aqui faz sentido. Estatístico, empresarial, capital, variável. Nenhuma dessas horas faz sentido. O único que faz sentido para chutar seria mesmo público e acabar sendo certo. Próxima questão. Parece que era aquela única questão que eu tinha respondido que estava certa. Na verdade, tinha umas outras questões que a gente errado e a gente vai descobrir agora. Uma questão de contador da VUNESP, a respeito da contabilidade e do orçamento do ponto de vista de gestão, é correto afirmar que não se relacionam. É claro que se relacionam. Contabilidade, orçamento e gestão, é claro que se relacionam, né? Não dá para gestionar sem ter um dinheiro para gestão. O orçamento é um instrumento de gestão. Opa, pulou, acabei pulando sem querer. O orçamento é um instrumento de gestão, enquanto a contabilidade não. Isso não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido. Instrumento de gestão, essa separação é estranha. A contabilidade é um instrumento de gestão, enquanto o orçamento não. Agora falou ao contrário. Mas, na verdade, acho que pode dizer isso sim. Na verdade, agora que eu penso, essa coisa ao contrário pode ser verdade. Essa coisa aqui pode ser verdade. A contabilidade é um instrumento de gestão, porque a pessoa tem que fazer uma contabilidade. Ela tem que fazer isso para condir o quê? Gestar, não sei qual é a gestão, a dimensão, a diferenciação, droga. Eu não sei qual é Eu não sei qual é a conjugação de gestão certa aqui. Só consigo pensar na palavra gestar. Gestar não faz sentido, né? Então, você precisa usar a contabilidade para o quê? Para gestar, a organização, né? Isso aqui mais faz meio que sentido, mas a contrário não faz muito sentido, não. São instrumentos fundamentais para a eficácia da gestão. O orçamento é o treco da lei, certo? Quer dizer, eu estou separando na minha mente o orçamento como uma lei e a contabilidade um método de controle, entendeu? Ou seja, o controle é instrumento de gestão, entende? Enquanto o orçamento é basicamente o plano todo. Mas também acho que é possível dizer que o orçamento também é considerado um instrumento fundamental para a eficácia de gestão. Não contribui para a eficácia, isso é mentira. E agora, seu D. Mas vamos de C. Vamos fazer uma louca e dizer que o orçamento não é um instrumento. E acabou que era D, né? A bonitinha. A D que dizia que os dois são instrumentos. Legal. Próxima questão. O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime os termos financeiros, a alocação dos recursos públicos do governo. O governante não está obrigado a realizar as despesas ali previstas, porém, não poderá contrair outras sem a prévia aprovação do Poder Legislativo. Isso está certo. Faz orçamento. O quê? Eu vi agora há pouco, no tempo de orçamentos, no estudo de questões de tipos de orçamentos. Lá tinha o orçamento público, tinha o orçamento executivo, o orçamento legislativo e um orçamento misto. Eles fizeram separação dos tipos. Depois, lá no meio desses 3 tipos, que eram a base que usada para o estudo de tipos de orçamento, tinha 2 caras extras. Dois caras extras, 2 tipos extras de orçamento, que era o tipo base zero e o tipo de improvisar. É engraçado. Bom, o base zero é um treco que começa do zero e só faz uma avaliação de desvantagens e desvantagens das coisas. Deixa eu ver. O governo não está obrigado a realizar todas as despesas ali previstas, porém não poderá contrair outras sem a previsão ou aprovação do poder legislativo. Precisa de autorização de outro poder. Volta no começo, o orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros a alocação dos recursos financeiros. O governo não está obrigado a realizar todas as exprime a alocação. Obrigação todas as despesas ali previstas, porém não pode. Daí ele fala que tem que colocar o tipo de orçamento. Por item não faz sentido. Nunca falo desse orçamento. Na verdade, não faz sentido eu ficar pensando nisso aqui como um treco de tipo de orçamento. Mas o problema é que a maioria dessas coisas aqui não faz sentido. Um orçamento flexível, o que é isso? Se fosse flexível, o carinha poderia mudar, né? Mas, olha, como eu disse aqui, o governador não pode fazer isso. Autorizativo, ou seja, precisa dizer da aprovação do legislativo, mas isso tá certo? Isso é conceitual? Isso tá certo? Eu também nunca ouvi falar desse nome, é estranho. Depois tem o base zero não tem nada a ver, que eu falei agora há pouco. Eu só pensaria que um jeito ordinário. Por quê? Que eu diria ordinário porque é o básico do que a gente é agora, né?
a toda vez que o executivo precisa fazer novos gastos, ele precisa de uma aprovação do legislativo. É basicamente isso normal. E ordinário significa normal, eu quero chutar essa. Mas se não for essa, eu diria que pode ser esse autorizativo, né? Só por causa do contexto da palavra aprovação e autorizativo. E, né, que era o autorizativo, contexto das palavras, né? Daí, nas explicações dos trecos, quer dizer, da certa era um treco chamado ordinário. Quer dizer, o ordinário que eu escolhi. Por que tá errado? Vejamos as características do ordinário que eu escolhi. Diz assim: o ordenamento jurídico brasileiro trata de orçamento como lei prevista no artigo 65. Podemos, portanto, apresentar as seguintes características dessa lei, da lei de orçamento, tá? Ordinária. Não existe quórum qualificado para sua aprovação, sendo aprovado por maioria simples, e cabe ressaltar que tal característica abrange as leis do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, bem como dos créditos suplementares e especiais. Se você não entendeu, se não deu para entender, basicamente a diferença é que no ordinário que eu escolhi não existe essa treca de aprovação que estava prevista aqui no normal aqui, na enunciado. Essa autorização não existe. O que é uma aprovação? Aprovação é que todo mundo tem que aceitar esse tipo de coisa que eles estão querendo dizer aqui. Mas no ordinário não, só precisava de uma maioria simples, de uma parte só que aceite, e daí continua. Daí esse seria considerado o ordinário e várias leis orçamentárias são autorizadas desse jeito. Mas do jeito que está falando aqui, ele precisa da própria aprovação do Poder Legislativo total, entende? Parece que é essa a diferença. Próxima questão. Trata-se de um processo em que todas as atividades operacionais, financeiras e acessórias de uma entidade são contempladas. Tal processo deve dispor de controles eficientes e eficazes, capazes de permitir apurar desvios entre valores de tendências, tendo em vista a efetuar correções de rumo em tempo oportuno. Pode-se afirmar ainda que se trata de uma ferramenta fundamental para o processo do planejamento, decisões e até mesmo da sobrevivência das organizações. Neste caso, destacam-se como ferramentas administrativas o controle de vendas, marketing, finanças, custos, qualidade, entre outras. O texto trata de... nem ideia do que está falando aqui, não. Mas a gente está estudando, né, rumos, natureza e conceitos. Deixa eu ver de novo, só para entender o que está querendo isso aqui. Trata-se de um processo. Tá, ele está falando de algum tipo de processo. Um processo, e depois ele fala, lá no final, ele fala ferramentas administrativas. Um processo em que tem ferramentas administrativas para fazer coisas. Quais são os tipos de ferramentas que ele disse? Controle de vendas, tá, controle, marketing, finanças, custos, qualidade, entre outras. Bom, basicamente todas essas ferramentas administrativas que está falando aqui são coisas financeiras, econômicas e de contabilidade, né? Depois, não de contabilidade, de orçamento financeiro, custos, entende? Depois, no meio do enunciado, ele fala: tal processo deve dispor de controles eficientes e eficazes. Ele está falando de um processo, operacionais, financeiros e acessórios de uma entidade são contemplados. Ele está falando de um processo extremamente amplo. Fala de controle, fala de operacional, fala de financeiro também. Depois ele fala: o processo tem controle, eficiência e eficazes, controle do treco, do processo, e é capaz de permitir apurar desvios entre valores de tendências, ou seja, você vai conseguir descobrir, com esse tipo de processo, você vai ter um controle em que você vai conseguir descobrir para onde é que vai o dinheiro, e onde é que mais gasta dinheiro, certo? Tendo em vista efetuar correções de rumo em tempo oportuno. Pode-se afirmar ainda que se trata de uma ferramenta fundamental para o processo de planejamento, decisões e até mesmo de sobrevivência das organizações. Isso é interessante para o planejamento da vida da sobrevivência, certo? Importante. Daí o que é isso? Demonstrações contábeis, relatórios gerenciais, não. Um sistema financeiro, pode ser, isso faria sentido também, mas não. Se não sei o que significa. Um sistema orçamentário também faria sentido, mas não. Eu quero usar demonstrações contábeis. Um processo de demonstrações contábeis, um treco aqui colocando todas essas coisas, né? Mas pode estar errado, porque existem outros trecos, né? E era o sistema orçamentário, sistemas, né? Controles são sistemas. Que pena, né? Então, vamos ter a explicação. Bom, a explicação parece que é, segundo um cara chamado Narayanan, os orçamentos desempenham 4 funções básicas, todas elas críticas ao sucesso geral de uma empresa em alcançar objetivos estratégicos: planejamento, concordância, comunicação, monitoramento e progresso, que é o controle e avaliação de desempenho. Planejamento, PCC, PCC e avaliação. Precisava. Nesse sentido, destacam-se como ferramentas administrativas, controle de vendas, marketing, finanças, custos, qualidade, entre outras. Além disso, devemos entender que o orçamento empresarial deve ser amplamente utilizado como uma ferramenta de apoio de decisões e ao controle gerencial. A constituição de uma estrutura formal de planejamento e acompanhamento dos resultados de curto e longo prazo, bem como a definição de estratégias de ação para o cumprimento dos objetivos gerais de organização, devem servir a base para a elaboração de um orçamento empresarial. Daí, basicamente, ele, no enunciado do texto, da questão, ele tinha essa explicação toda aqui, que acabou de ler, valores de tendências, tudo isso aqui é basicamente a separação desse treco aqui do Naranjan, que fala planejamento, coordenação, comunicação, monitoramento, progresso, controle. Mas o Naranjan dá para tudo isso um tipo de chamado de sistema. Qual sistema? Um sistema orçamentário.
Próxima questão. A lei orçamentária possui processo legislativo diferenciado e de tramitação peculiar definido no artigo 166 do parágrafo das 88. E a iniciativa do Executivo e trata de matéria específica, ou seja, fixação das despesas e previsão das receitas necessárias, execução anual da política governamental. Esse conjunto de características de natureza jurídica do orçamento é denominado Vamos ver de novo o que a gente está perguntando? Um conjunto de características de natureza jurídica. Características. É denominado... Parece que certo conjunto de características tem um nome específico, chamado... Tem um nome específico. Daí, quais são os nomes desse conjunto de coisas que são conjuntos de características, né? Orçamentárias. Denominado formal, orçamento é denominado um orçamento formal, um especial, temporária, ordinária ou principiológica. Daí eu não diria ordinária, porque a gente errou uma questão que tinha o ordinária. Uma temporária, característica de natureza jurídica. Na verdade, deixa eu ler de novo o enunciado. É de iniciativa do Executivo, trata de matéria específica, ou seja, fixação das despesas e previsão de receitas necessárias, execução da política governamental. Volta, parágrafos. É de iniciativa do Executivo, trata de matéria específica, ou seja, fixação das despesas de previsão de receitas necessárias à execução anual da política governamental. Esse conjunto de características de natureza jurídica do orçamento é denominado formal, especial, temporária, ordinária, principiológica. Formal, essa característica jurídica orçamentária é denominada... uma natureza jurídica. Especial, temporária, ordinária, principiológica. Eu vou dizer formal. É especial, por que será que é especial? O que será que é uma denominada de orçamento especial? Bom, parece que na explicação tem 3 tipos básicos de características. Todas elas estavam, na verdade, todas as características estavam nos enunciados, nas respostas. É o formal, temporário, especial. E cada uma tem uma explicação diferente. A formal é uma lei, porém, que por diversas deixa de possuir uma característica essencial, qual seja a coercibilidade, pois nem sempre obriga o poder público, que pode, por exemplo, deixar de realizar uma despesa autorizada pelo legislativo. É importante ressaltar que o orçamento brasileiro é um instrumento de planejamento autorizativo e não impositivo. A gente autoriza, a lei autoriza, mas não impõe deles ter que fazer esses gastos, entende? É bom economizar dinheiro para pagar a dívida pública, sabe? Bom, daí, ou seja, o formal não é impositivo. Depois tem a temporária, que é criando a lei orçamentária é criada, possui uma vigência limitada, qual seja 1 ano. O exemplo é os trecos orçamentários extras que foram aceitos durante a pandemia, por exemplo. Segundo, e o último, que era a resposta certa, orçamentária especial. Característica especial, o que é? Por que ela é resposta? A lei orçamentária possui um processo legislativo diferenciado de tramitação peculiar definido no artigo 166. Bom, a coisa do artigo 166 estava escrito lá, né? No enunciado. Estava assim, 166, tramitação peculiar, está escrito isso aqui. E a de iniciativa do Executivo traz matéria específica, ou seja, fixação das despesas e previsão de receitas necessárias, execução da política governamental. Basicamente, a resposta era literalmente isso aqui. De iniciativa do Executivo trata de matéria específica, ou seja, uma fixação de despesas e previsão das receitas necessárias, execução anual da política governamental. Interessante. Basicamente, o enunciado tem essa característica, fica exatamente o especial, né? Mas o problema é que eu não consigo entender qual a diferenciação desse especial aqui. Só entendi que é de iniciativa do Executivo. Aqui. Aí é basicamente o teto do ano, né? E parece que uma característica final, que também está aqui nas questões, o ordinário. Aqui tem. A característica ordinária é: não existe quórum qualificado para sua aprovação, quando aprovada por maioria simples. Cabe ressaltar, aí a ordinária eu tinha lido agora há pouco, que tal característica abrange as leis do plano plurianual, ciências sanitárias, LDO, e bem como dos créditos fundamentais. Também. E última questão: o ramo que aplica na administração pública as técnicas de registros de atos e fatos da natureza econômica, apurando resultados e elaborando relatórios periódicos, é um ramo que aplica. Ou seja, eu tenho que dizer que na administração pública, no Conselho de Administração Pública, eu tenho que colocar um ramo. Do quê? Ramo de técnicas de registro de atos, ou seja, um treco de controle, basicamente. Sabe, fazer atas, sabe? E fatos de natureza econômica. Colocar isso numa demonstração contábil. Apurando resultados e elaborando relatórios periódicos também. Tá, o que é isso? É um ramo de administração pública. Eu tenho que entender isso aqui como um ramo. Direção executiva, não. Câmara orçamentária. Economia orçamentária, não. Ramo. Contas públicas, não. Já que eu estou falando de uma ramo, eu quero usar essa palavra aqui, contabilidade pública, e eu não sei se eu deveria pensar em câmara orçamentária. Mas vamos lá, contabilidade pública. E não é que deu certo? Uma questão mó velha, de 2006. Interessante. E assim termina as questões sobre o conceito de natureza jurídica de orçamento público.